Olá a todos, o meu nome é Sandra, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e Geografia de Portugal. Hoje o tema da nossa aula é o impacto da arte no cotidiano dos portugueses. Iremos falar relativamente ao 5º ano da arte manuelina e relativamente ao 6º ano iremos falar então do lazer e do turismo. Temos como sempre uma questão inicial para vos apresentar. A questão de hoje é qual a importância do património português para o conhecimento histórico e para o cotidiano dos portugueses. Vamos começar pelo friso. Se iremos falar da arte manuelina, como podem verificar, vamos falar então do período, mais uma vez, do reinado de Dom Manuel, entre 1495 e 1521. Ora, o manuelino, certamente vocês já viram, já identificaram alguns monumentos com esta arte, surge principalmente a partir do século XVI, durante o reinado de Dom Manuel. Ele desenvolve-se em Portugal e acaba por evoluir a partir do estilo gótico. No entanto, a arte manuelina é influenciada por vários estilos, como, por exemplo, o Madjar e também o estilo flamengo e outros estilos vindos da Europa. Quando é que surge o manuelino? As primeiras evidências que nós temos do manuelino são no Mosteiro de Jesus, em Setúbal. Foi ainda durante o reinado de Dom João II que se iniciou a construção deste mosteiro em Setúbal e é a primeira obra arquitetónica onde podemos visualizar com mais clareza elementos manuelinos. Temos aqui uma primeira imagem do Convento de Jesus em Setúbal. Ele inicialmente é financiado por um particular que o manda então construir e mais tarde a sua construção passa é entregue ao arquiteto Diogo de Boitaca. Na imagem conseguem ver o pormenor das abóbadas, cruzaria, de ogivas, nas quais ressaltam então as nervuras com cordas. Um elemento muito comum, se vocês identificarem os monumentos do manuelino, é um dos elementos mais comuns, são então as cordas. É um dos elementos decorativos comum no manuelino. Vamos ver um vídeo inicial para vocês conseguirem então perceber o contexto em que surge a arte manuelina. A arte portuguesa nos séculos XV e XVI. A arquitetura gótica, então dominante na Europa, foi marcada em Portugal no final do século XV e início do XVI pela introdução de ricos e variados elementos decorativos que resultou na criação de um novo estilo no nosso país, o manuelino. Era um estilo bastante heterogéneo que se manifestava na arquitetura e na decoração arquitetónica. Era caracterizado pela forte ligação às descobertas marítimas, pelo uso recorrente do exotismo, pelas referências à simbologia cristã, pela presença da heráldica régia e pelo uso de elementos naturalistas, como flores e ramagens, que preenchiam as estruturas arquitetónicas góticas. No que diz respeito à estrutura dos edifícios, o manuelino caracteriza-se pela manutenção do estilo gótico, mas com a introdução de algumas alterações, como arcos quebrados em associação com outros tipos de arcos, abóbadas com complexas redes de nervuras e abóbadas rebaixadas e únicas para as 3 naves, introduzindo o conceito de igreja-salão. Okay. Muito bem, então, como vimos no início da aula, o manuelino tem influência do gótico, não só, também tem influência da arte mudéjar e também de outros estilos arquitetónicos. A nível do gótico, quais são os elementos que nós conseguimos identificar na arte manuelina? Os arcos quebrados, como viram também no vídeo. Temos também as abóbadas sobre o cruzamento de ogivas, o exemplo do Convento de Jesus que se encontra na imagem. A planta com nave central, também a chamada igreja-salão. O efeito da verticalidade à altura dos edifícios, como vocês viram, da evolução do românico para o gótico, uma das evoluções foi a verticalidade e também o manuelino vai continuar com esta característica da verticalidade. Por que é que surge o manuelino? Ora, o manuelino vai surgir associado ao poder régio, ele é utilizado
Nas circunstâncias económicas e políticas e sociais da época, estamos perante os descobrimentos. A Portugal chegava ouro de África e também as especiarias oriundas do Oriente e o rei acaba por utilizar essas riquezas para a construção de edifícios. Também uma das formas que Dom Manuel, como vimos com a sua corte riquíssima, tinha para mostrar o seu poder. Quais são então os motivos? Temos primeiro a consolidação do poder real, os descobrimentos marítimos, que fornecem a riqueza, e também o gosto pelo requinte e pelo exótico. Tanto que o manuelino, a grande característica do manuelino, está associada aos elementos decorativos. Qual o significado de alguns dos elementos? O escudo representava o poder real, e vamos ver agora uma imagem do escudo a representar então o poder real. A esfera armilar representa o mundo e foi então adotada como símbolo régio e também como símbolo do Império Português. E, por último, temos também a Cruz de Cristo, símbolo da Ordem Militar da Ordem de Cristo, também denominada Cruz de Portugal, que foi uma das ordens importantes na altura do início dos descobrimentos. A nível de temas, temos diversos temas decorativos. Vocês podem encontrar no manuelino elementos decorativos associados, por exemplo, à natureza, e aqui podemos ver animais, folhas de loureiro, cachos de uvas ou alcachofras, peço desculpa. Depois, temas decorativos associados também ao mar e à religião, como por exemplo as cordas, algas, conchas, nós e redes, e como vimos também a Cruz de Cristo, e símbolos régios como a Cruz de Cristo, a esfera armilar, armas e também o escudo régio. Vamos começar a ver um exemplo. Este é um dos grandes exemplos da arte manuelina, que é a janela do capítulo do Convento de Tomar. É um dos grandes exemplares onde conseguimos identificar os vários elementos decorativos. Temos identificado nas imagens os elementos, mas também temos a sua descrição. Como podem ver, no topo da janela temos a Cruz de Cristo. A seguir à Cruz de Cristo temos também a coroa e o escudo do rei Dom Manuel I. Temos do lado direito da Cruz de Cristo a esfera armilar, que representava então o nosso império, e depois podem ver também os nós, as cordas, como vocês conseguem identificar em volta da janela. Outros monumentos também deste período, nós temos, por exemplo, a Torre de Belém, que é também um dos exemplares do período manuelino, e temos também o Mosteiro dos Jerónimos como outro dos grandes exemplos do manuelino. Vamos iniciar pela Torre de Belém. Ora, a Torre de Belém, a sua construção da fortificação de Torre de Belém iniciou-se em 1514, durante o reinado de Dom Manuel I. Tendo como arquiteto Francisco de Arruda, destinava-se a substituir a antiga nau artilhada ancorada naquele local, que assegurava a defesa do local, essencialmente, e inicialmente a Torre de Belém tinha a sua função de defesa da barra do Tejo. Deste local partiram as armadas para a Índia. A sua construção foi concluída em 1520. Foi classificada como Património Mundial pela Unesco em 1983 e eleita como uma das 7 maravilhas de Portugal em 2007. Vamos então agora ver alguns dos elementos decorativos da Torre de Belém. Podem observar a imagem inicialmente. Temos então, mais uma vez, a Cruz de Cristo, a esfera armilar, também conseguem identificá-la. Temos as cordas, que são a predominância em praticamente toda a torre, e os nós. Vamos para o segundo edifício do manuelino. Temos então o Mosteiro dos Jerónimos, ou o Mosteiro de Santa Maria de Belém. É um mosteiro da Ordem de São Jerónimo, construído no século XVI, em Lisboa. Esta ordem só existia em Portugal e na Espanha, estava estreitamente ligada à Casa Real Portuguesa, mas também à expansão marítima. Este mosteiro é hoje uma das principais atrações turísticas da capital, encontra-se classificado como Monumento Nacional desde 1907 e desde 1983 também o Mosteiro dos Jerónimos pertence ao Património Mundial pela Unesco. Em 2007 foi eleito
uma das 7 maravilhas de Portugal. Vamos agora identificar alguns dos elementos decorativos presentes da arte manuelina. Vocês certamente já conseguem identificar logo o primeiro, que é a Cruz de Cristo. Seguidamente temos, na segunda imagem, a esfera armilar. E a última imagem, também temos ali na parte final, as cordas. Quais são os principais arquitetos do manuelino? Temos Diogo Boitaca, temos Diogo de Arruda, Francisco de Arruda, Mateus Fernandes e João de Castilho como os principais arquitetos desta fase do manuelino. Vamos ver outros exemplos, não só em Lisboa, a Torre de Belém e o Mosteiro de Jerónimos, mas um pouco por todo o país podemos encontrar exemplos da arte manuelina. Vamos começar, grande parte deles são os portais. Temos aqui o portal da Igreja São Sebastião em Ponta Delgada, nos Açores. Tentem olhar para a imagem e identificar alguns dos elementos. Reparem na coluna com a forma das cordas. Esse é um dos elementos mais fáceis de identificar. Depois temos uma segunda imagem do portal da Igreja da Conceição Velha em Lisboa. Mais uma vez, reparem na rica decoração. Vamos para uma próxima imagem, o pórtico manuelino da Sé da Guarda, século XV e XVI. Uma janela em Porto Alegre. Tentem identificar, mais uma vez, peço-vos que tentem identificar alguns dos elementos do manuelino. Reparem nos arcos. Mais um exemplo em Sintra. Reparem, neste caso de Sintra, nos elementos naturais predominantes em torno da janela. Em Évora. E aqui um outro exemplo, o Pelourinho de Barcelos, também como um dos exemplos da arte manuelina. Que outras formas artísticas conhecemos do manuelino? Vocês, essencialmente, quando identificam o manuelino, identificam como elementos decorativos da arquitetura. No entanto, há também outros elementos que foram associados ao manuelino em outras formas artísticas. Temos, por exemplo, a escultura, como um dos elementos do manuelino. Temos a ourivesaria, não se esqueçam do ouro que chegava a Portugal neste período, em que as casas dos nobres eram decorados com elementos, com objetos de ouro e também com tapeçaria, toda com características manuelina, e temos as iluminuras que vocês podem encontrar nos livros. Temos aqui um exemplo, a Custódia de Belém. Reparem na riqueza decorativa da Custódia de Belém, feita em ouro trazido da África, por Vasco da Gama, para o rei D. Manuel I. E depois vamos ter também um exemplo de uma iluminura. Okay? Reparem nos elementos, temos a esfera armilar, temos o escudo. Reparem nos elementos naturais, que também são fáceis de identificar nesta iluminura. Esta iluminura é então do período manuelino e pertence ao livro 3 Místicos e que podem encontrar na Torre do Tombo. Vamos agora avançar para o 6º ano. Estivemos a ver a arte manuelina, mas como é que nós podemos conhecer todo este património? Como é que nós podemos visitar como é que nós podemos contactar com a arte manuelina? Uma das formas que nós temos de entrar em contato com a arte é através do turismo. E é isso que nós vamos falar relativamente ao 6º ano. Vamos falar do lazer e também do turismo. Vamos ao friso cronológico. Iremos, como é óbvio, contextualizar o lazer e o turismo na época atual, daí o friso cronológico estar entre o século XX e o século XXI. Há diversas formas de lazer, aliás, vocês conseguem identificar pelas imagens. Aqui a questão é em que é que consiste o lazer, o que é que nós podemos identificar como lazer. Lazer são então um conjunto de ocupações a que nos dedicamos de livre vontade, por exemplo, descansar, passear, praticar desporto, conversar, ler, entre outras coisas, como puderam verificar, por exemplo, nesta imagem, conseguem ver que há aqui vários géneros de lazer. Temos também atividades destinadas ao lazer, variam conforme o nosso gosto e a nossa vontade.
mas também, como é óbvio, o lazer está estritamente ligado aos equipamentos disponíveis. Isto é, dependendo dos equipamentos de lazer que estão disponíveis na nossa região, nós podemos optar por uma forma de lazer ou também por outra forma de lazer. Quais são então os equipamentos disponíveis a nível do lazer? Temos equipamentos culturais, como por exemplo museus, bibliotecas e teatros. Equipamentos esportivos, como por exemplo os clubes, piscinas, pavilhões e também os campos de jogos. Estávamos a falar que o nosso lazer varia consoante a nossa zona de residência e, como é óbvio, apesar de estar a haver uma tentativa de haver uma redução da discrepância entre as zonas rurais e as zonas urbanas, como é óbvio, o nosso lazer irá depender consoante a nossa zona. Isto quer dizer que há uma oferta crescente nos meios de equipamentos destinados ao lazer nos meios rurais. No entanto, sabemos que existem um maior número de equipamentos nas zonas urbanas comparativamente às zonas rurais. No entanto, ao longo dos últimos anos, tem-se verificado uma preocupação na construção de equipamentos de forma a atrair pessoas a visitar e a viver nessas localidades. Vamos ver então um vídeo sobre o lazer. Turismo e lazer. Usufruir dos tempos livres sempre foi uma necessidade do ser humano. Atualmente, a vida cotidiana agitada exige uma maior variedade de momentos de ócio e de recreio. No entanto, por vezes, confunde-se o conceito de lazer com o conceito de turismo. O lazer comporta atividades de ocupação dos tempos livres ligadas à contemplação, ao descanso, à descoberta, à fruição de algo, tirando disso prazer. O lazer não implica uma deslocação espacial, pois pode ser praticado no domicílio. A ocupação dos tempos livres varia consoante o momento, a idade ou a sociedade em que se vive. O gosto pessoal, a motivação e a disponibilidade financeira são fundamentais quando se opta por determinadas atividades de lazer em detrimento de outras. O lazer está na gênese do turismo. O turismo é uma atividade pertencente ao setor terciário. Teve um crescimento acelerado a partir da década de 90 devido ao aumento do poder económico das famílias, ao facto de passar a existir um período de férias pago e, sobretudo, devido ao desenvolvimento dos transportes. Esta atividade é intencional. Exige a deslocação do turista para uma área diferente do seu local de vivência e a permanência na área visitada por um período de tempo consecutivo inferior a 1 ano. Resumindo, tanto o lazer como o turismo se enquadram em atividades de fruição de tempos livres. O lazer pode ocorrer em qualquer lugar e corresponde ao tempo livre aproveitado pelo ser humano para descansar ou para se divertir. O turismo exige a deslocação do turista para lugares diferentes daqueles em que vive ou trabalha e a permanência na área visitada por um período de tempo consecutivo inferior a 1 ano. Okay, eu vou só parar o vídeo neste slide, porque é importante vocês terem então noção. A nossa ocupação, tempos livres, pode ser através de lazer ou de turismo. A diferença entre o lazer e o turismo: o lazer pode ser então na área da residência, pode ser no domicílio, pode ser também no exterior. No caso do turismo, tem que haver uma deslocação para áreas diferentes do seu local de residência e a permanência nesse local tem que ser sempre inferior ao período de 1 ano. Vamos então avançar e vamos avançar para o turismo. Okay? Há vários tipos de turismo. Aliás, Portugal, as características climáticas de Portugal permitem que tenhamos presente em Portugal diversos tipos de turismo e não se esqueçam do conceito, até podem tomar nota do conceito de turismo. Turismo é a atividade do setor terciário, consiste na realização de viagens ou de passeios que permitem a distração e o conhecimento de espaços diferentes. Eu tento focar nisto, que o turismo exige obrigatoriamente uma deslocação. Ora, em Portugal temos uma grande variedade de paisagens, tanto no continente
tanto na Madeira e nos Açores, e é possível então fazer diversos tipos de turismo. Aliás, nós temos, por exemplo, turismo associado aos monumentos, e em Portugal conseguimos encontrar diversos monumentos, por exemplo, a imagem do Castelo de Guimarães. Também faz parte de um tipo de turismo, por exemplo, a dança, a música, como por exemplo o folclore ou o fado, são também elementos característicos do turismo em Portugal. E depois a nossa gastronomia. Um dos aspectos que também atrai para Portugal diversos turistas não só estrangeiros, mas também a movimentação a nível nacional de turistas do nosso território, é a gastronomia, que é tão rica em Portugal, e temos aqui o exemplo da famosa alheira de Mirandela. Ora bem, como podem ver, a nível de turismo tem-se procurado desenvolver os diversos tipos de turismo ao longo dos meses do ano e nas diferentes áreas de Portugal. Isto é possível fazer em Portugal diversos tipos de turismo em diversas épocas do ano. Vamos então agora tentar perceber quais os tipos de turismo que existem em Portugal. Temos o turismo balnear, que está relacionado com a nossa extensa costa e com o número de praias que existem em Portugal e também pelo nosso clima. Temos também o turismo cultural, como por exemplo museus e o conhecimento de monumentos históricos, as tradições culturais, como nós vimos no slide anterior, associadas à música, à dança, à gastronomia e também o artesanato. E temos também o turismo de montanha, que pode ser efetuado no verão ou no inverno, com passeios no verão e desportos no inverno. Temos também o turismo termal, em que as pessoas se deslocam para os tratamentos à base de águas minerais, geralmente associado a questões de saúde. Temos o turismo rural, que permite o contacto com a natureza, e o turismo religioso, como nós temos, por exemplo, quer a Semana Santa em Braga, Fátima, há uma série de turismo que está associado também à questão religiosa. Vamos ver agora ao pormenor cada um desses turismos. Começamos com o turismo de praia. Aqui temos uma imagem do Alentejo. O nosso clima atrai muitas pessoas para as praias. O turismo balnear tem contribuído para o desenvolvimento da zona litoral, em especial, como vocês sabem, a região do Algarve, que é uma das zonas características. Associado ao turismo de praia, também temos, por exemplo, a construção de campos de golfe, que é uma das outras formas de atrair pessoas para estas regiões onde podemos encontrar praia. Temos o turismo rural, como podem ver na imagem, temos dois exemplos, Sortelha e outra imagem ligada então ao Alentejo. É cada vez maior o número de pessoas que se tenta fazer ou desenvolver este tipo de turismo, sente a necessidade do contacto com a natureza, o ar puro, o ambiente calmo, é uma das características da paisagem rural, e estas características acabam por levar muitos turistas para o campo. Temos o turismo termal, e também um pouco por todo o país conseguimos encontrar este turismo, quer a nível do continente, quer a nível das ilhas, como por exemplo na imagem o hotel no Funchal, na Madeira. Nas termas, num ambiente tranquilo, o turista pode realizar tratamentos com águas minerais, melhorando a sua saúde. Vamos ver então um vídeo que fala um bocadinho do turismo e praias banhadas pelo Atlântico e pelo Sol. Portugal, um país que é preciso viver profundamente para compreender.
Uma nação jovem e acolhedora que vive intensamente 24 horas por dia. Um país vibrante e cheio de cor, onde o sol brilha o ano inteiro. Um território onde é fácil encontrar a natureza no seu estado primordial. Em montanhas que tiram a respiração, mesmo ao viajante mais experimentado. Em locais onde a grandiosidade da paisagem compete com a majestade da fauna. E mesmo quando tudo parece visto, Portugal tem algo mais para oferecer. A possibilidade de não fazer nada. Relaxe e desfrute as praias intermináveis de um país com 850 km de costa. E conhecer também não só o património histórico, mas também o património natural. Vamos fazer um pequeno exercício. Temos 3 imagens, com turismo em Fátima, turismo de campo e turismo de praia. Tenta relacionar cada um dos tipos de turismo à imagem. Relativamente ao turismo religioso, o primeiro é o turismo em Fátima. O turismo balnear pode identificar com a imagem turismo de praia e o turismo rural está identificado com o turismo de campo. Falta-nos só falar da diferença entre turismo, entre património histórico e património natural e qual é a importância da preservação desse património. O património é constituído pelos bens naturais e culturais de determinado país, protegidos e valorizados pela sua importância. O património natural refere-se a aspectos da natureza verdadeiramente extraordinários do ponto de vista científico da sua conservação ou beleza. Estamos a falar de rios, lagos, florestas, espécies vegetais e animais. Por sua vez, o património cultural é o conjunto de bens materiais, móveis e imóveis e de bens imateriais que herdamos do passado e que merecem ser protegidos e admirados. São exemplos de património cultural obras de arte, artesanato, trajes, gastronomia, mosteiros, castelos, pontes, igrejas e músicas, as danças populares, as festas, as crenças. Todo este património, representante da riqueza de um povo, precisa de ser protegido e preservado. Para isso, em 1972, a Unesco decidiu que cada país ficaria responsável por proteger e conservar os seus bens naturais e culturais, apoiando-os nessa tarefa. Com o objetivo de cumprir então os pressupostos defendidos pela Unesco, em Portugal, o Governo criou a Direção-Geral do Património Cultural. No entanto, todos nós temos um papel importante na preservação e valorização do património, pois é este que nos define como um povo e uma cultura. Então, o nosso património acaba por ser também o reflexo da história e é através dele que podemos contar essa história. Viajando pelo nosso território, podemos conhecer não só a nossa história, mas também a cultura e a tradição. Aproveitar tudo o que a natureza nos pode dar. Deixo o desafio para a próxima aula. Tenta identificar na tua região o património. Até à próxima aula. Adeus.